target on my back. Fala, meus heróis, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Felipe. Vou fazer aqui uma análise aqui do BTC, tá? Hoje que está fazendo aí uma valorização legal, né? O mercado reagindo muito bem, conforme nós fizemos alguns estudos, alguns vídeos anteriores aqui em relação a uma análise, né? Que o preço está buscando um fundo ascendente e parece ele ter encontrado esse fundo, essa correção, esse pullback, tá? Mas antes, se você não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever, a curtir, a compartilhar, ativar as notificações, porque assim você vai estar me ajudando, me auxiliando e também me motivando a trazer cada vez mais conteúdos aqui. Bom, se você não viu alguns vídeos anteriores, eu fiz uma análise aqui do BTC, que ele estava aqui numa wedge, que viria uma possível correção do preço, porque quando nós estamos numa tendência de alta, o que acontece? O preço ele faz topos e fundos ascendentes, topos cada vez mais altos do que os anteriores e fundos cada vez mais altos do que os anteriores. Esse fundo é mais alto do que esse, então o que ele tende a fazer? Um topo maior do que o anterior. Isso é uma tendência de alta. Uma tendência de baixa é ao contrário. O preço ele faz topos e fundos descendentes, ou topos cada vez mais baixos e menores do que os anteriores. Bom, e como nós estudamos, como nós vimos nos vídeos anteriores, né, que o preço ele estava procurando um fundo ascendente, principalmente ali na média, no gráfico diário e também no gráfico semanal, que ele estava à procura desse fundo, dessa correção, né? E com isso, no gráfico de uma hora, nós estávamos esperando o quê? Uma correção aqui no RSI, na região de sobre 30, né? Na região de sobre 30, né? Que seria uma possível correção do preço, principalmente quando você está no gráfico diário, preço acima do RSI, deixa eu pegar aqui no gráfico diário, preço acima de 50% do RSI, o que ele tende a achar em uma hora? Ficar no sobrevendido. Isso significa que nós estamos numa possível correção e nós queremos entrar na onde? Exatamente nesse ponto aqui, ó. Nesse fundo ascendente, que automaticamente vai confluenciar com uma média lá do gráfico diário, que é exatamente o que aconteceu, né? Vamos pegar aqui no gráfico diário, fora também que eu tinha mandado lá no canal Telegram, lá no grupo VIP, esse padrão de candle, é esse inside bar, ok? E o preço, como eu sempre falo para vocês, o preço ele sempre volta para a média, né? Vários contextos que o preço ele ia corrigir, fora o fato, independente de notícia de crise, tá? Independente de guerras, rumores de guerras, brigas geopolíticas, independente disso, o cenário do Bitcoin, o cenário do mercado já era uma correção, né? Antes mesmo de qualquer notícia fundamentalista, tá? O mercado ele sempre se antecipa, o mercado ele sempre deixa padrões, seja de continuidade, seja de movimento, de impulsão do preço, de correção, movimento de expansão do preço. Todo movimento de impulsão tem um movimento de retração do preço, pelo menos 50% da perna anterior. E aqui era uma região dos vendedores, no qual os vendedores eles iam entrar e era uma possível correção e o preço na média, ó. Exatamente aquilo como nós vimos nos vídeos anteriores, tá? E também, né, 50% desse movimento aqui, na verdade aqui era uma região de 61.8, né? Aqui seria uma região de 61.8, olha que interessante, uma região de 61.8, fora também o fato, a média de 200 servindo como resistência do preço, a média de 200 é como se fosse um paredão, ela é o guia, o norte. Então no curto prazo nós estamos em tendência de alta, certo? No curto prazo aqui, no gráfico diário, preço acima da média, então o ideal seria o preço ele romper esse topo aqui, aí ele vem buscar essa resistência dos 52 mil dólares, aí fica lindo. E o ideal é quando você está numa tendência, é as três médias está apontado para cima. Aí, bebê, aí esquece, aí é a coisa mais linda, porque fica melhor para a gente estar nas altcoins, porque aí sim que é uma tendência de alta. Enquanto o preço ele fica abaixo da média de 29 períodos, como por exemplo aqui, aí é tendência de baixa, porque a média vai servir como resistência do preço. Perceba que quando você está numa tendência de baixa, o preço ele acaba respeitando a média. Enquanto não rompe essa média aqui, ó, vou pegar aqui, continua sendo tendência de baixa. Só vai reverter a tendência para alta quando as médias, principalmente a média de 20, de 9 períodos, estiverem apontadas para cima. Aí sim você tem uma possível reversão de tendência, porque a média vai servindo como resistência do preço. Sempre quando o preço ele chega na média paulada para baixo.
Agora, quando você está numa tendência de alta e o preço ele acaba rompendo, aí sim tem uma possível reversão de tendência. Isso no gráfico diário, porém no médio prazo, que isso é o mais importante também, e também no longo prazo, que obviamente é o gráfico mensal, no gráfico semanal já temos um pouquinho mais de dificuldade. O que seria? Qual que seria isso? Seria essa média aqui, ó, está servindo como resistência para o preço, tanto a média de 9 e também a média de 20 períodos. Então o que a gente também espera aqui? Uma correção. Tá? Uma correção aqui. É claro, ele pode distribuir em V, né? Se você pegar, quando você tem também um movimento assim, tem uma distribuição em V. Nada impede do preço ele chegar aqui, né? O mercado ele é soberano. Só que também seria saudável se ele fizesse nessa semana ou na outra, não sei, uma correção aqui. Aí então, normalmente as pessoas iam entrar comprado aqui nessa região, tá? Vou jogar o stop aqui embaixo, né? Claro que ele pode também fazer isso, apenas ser um pullback e voltar aqui para os 30 mil dólares. Porra, o mercado ele é soberano. Porém, ele armou um pivô de alta, né? O que é um pivô? Já tem uma tendência definida. Toda tendência é válida até ser rompida. Enquanto não perder essa média, enquanto não perder fundo, o que seria perder fundo? Perder esse suporte aqui continua sendo tendência de alta, querendo armar um pivôzinho. Só vai reverter quando perder a média, perder fundo e perder a LTA, né? Enquanto toda tendência é válida até ser rompida. A tendência, sua amiga, só vai reverter quando perder fundo, perder a LTA. Aí sim tem uma possível reversão de tendência. Por quê? Vai começar a fazer topos e fundos mais baixos do que os anteriores, tá? Isso é caracterizado numa tendência de baixa. Então, como a gente está numa tendência de alta, o que a gente aqui no curto prazo, né? Teve essa wedge, né? Que o preço ele foi se afunilando, padrão de reversão. Aqui também teve uma wedge. Deixa eu pegar aqui no gráfico. Deixa eu pegar aqui no gráfico de 4 horas, vai ficar mais notório isso, né? Mas deixa eu pegar aqui também. Beleza, o preço ele corrigiu. Topo duplo, M de Maria, né? Aquela wedge que o preço foi se afunilando, uma wedge ascendente, né? Que o preço ele tende a reverter. Topo duplo, M de Maria. Isso aqui, a notícia foi apenas um estopim, apenas para realmente impulsionar, né? Então apenas foi uma correção. E se a gente coloca no gráfico diário, preço acima da média, veio agredir a média de 20 períodos, pauladinha para cima. Ai, que coisa linda, por isso que eu falo para vocês, olha isso. E aquele inside bar aqui. E o que aconteceu com as altcoins? Acompanhou o BTC. Por isso que é importante você sempre, antes de tomar uma decisão de compra em qualquer altcoin, todo o mercado vai acompanhar o Bitcoin. Então de nada adianta você fazer uma análise de uma alt se você analisar o BTC. Quem manda no mercado é o malvadão, é o bichão. É claro que, como é um mercado recente, ele ainda segue alguns índices, né? O S&P 500, né? Então, quer queira, quer não, o mercado também de criptomoedas acaba sendo puxado por outros mercados, tá? Olha que interessante, fundo ascendente. Então, um mercado como global, não somente de criptomoedas, né? Acaba indo muito pelo mercado americano, né? Então aqui eu tenho um movimento de correção do preço, 50% da perna anterior. Olha que lindo. Aquilo que análise gráfica, bebê, você funciona até na China, tá? Mas é claro, o que ele está querendo? Armar um pivôzinho de alta, ó. Topo, fundo, tá? Ele vai brigar aqui, vai ter uma resistência. Mas ó, estrutura de alta, tá? Estrutura de alta. Também aqui tem uma possível wedge, né? Ó, 1, 2, 3 puxadas, tá? Vamos ver o que acontece. Porém, no entanto, todavia, as médias estão embolado, né? Quando o preço está costurando a média não serve para porra nenhuma. Mas, como eu sempre falo, o melhor momento para a gente estar comprado é quando todas as médias elas se alinham. Tá vendo a média de 200? Estando apontado para cima? Aí fica interessante. E é isso que também pode acontecer também com o BTC aqui. O preço ele for ir se afunilando juntamente com a média. Aí fica interessante para a gente. Vou pegar aqui, deixa eu pegar outro. Esse meu estudo aqui. Bom, aqui ó, perfeito. As médias ela ir se encontrando, né? A média de 200, aí ela vem e passa por aqui. Tem um exemplo, deixa eu pegar aqui. Acho que a H-bar em H1, eu acho que a H-bar em H1 deu isso, quer ver, ó? Em uma hora vocês vão entender isso. Ó, isso, é isso aqui que eu estava querendo falar para vocês, ó. Você pega a média de 200 que é preta, a média de 9 que é vermelha e a média de 20, ó, o cruzamento das médias. As médias têm que estar apontadas para cima, porque aí sim significa uma tendência de alta. A média vai servir como um guia, um norte, um GPS, né? Então a gente nunca deve operar contra a média móvel, porque a gente estaria operando contra a tendência. Não estou falando que não dá para operar contra a tendência, mas a gente tem que operar no time que está ganhando, no time que está batendo. Então a média despontada para cima, procure ali
algumas correções para você comprar, esperar que alguns candles negativos, no máximo vem ali 3 candles negativos, isso em qualquer tempo gráfico, tá? Então se a gente pega aqui, vamos pegar aqui o BTC de novo, é isso que a gente estava esperando, uma correção aqui no BTC, vamos pegar aqui em 1 hora, aqui no diário, como eu falei para vocês, quando você está numa tendência de alta, vem poucas barras negativas, né? 1, 2, 3, no caso aqui fez até um fundinho duplo, tá? Conseguiu enxergar um W, testou 2 vezes, é fundo duplo, padrão de reversão altista também. Então quando você está numa tendência de alta, ó, fica aí, já estou dando uma aula para vocês. Quando você está numa tendência de alta, o que você vai fazer? Quando você está numa tendência de alta, você procura fundos para comprar, certo? E quando você está numa tendência de baixa, você procura topos duplos para vender. Topos duplos e fundos duplos para comprar. Simples assim. Por quê? Você vai trabalhar a favor do movimento. E aí as médias, o indicador, qualquer outro vai te auxiliar para tomar decisão. Entendeu? Bom, eu espero que você tenha gostado, né? Agora as altcoins vai ficar bem interessante, tá? Se realmente romper a casa aqui dos 46 mil dólares, né? Aí começa a ficar interessante. É claro que o BTC ele também pode acumular nessa região aqui, nada impede. Porém, a estrutura ela é de alta. Eu gostei bastante desse inside bar e desse fundo duplo. Mostrou realmente que os compradores estão entrando na jogada, tá respeitando a estrutura de alta, topos e fundos ascendentes. E com isso as altcoins também pode ser puxada, tá? Por exemplo, como a Gala também, que eu fiz algumas análises aí, o que estava esperando? Opa, aquela mesma correção, tá? Fundo ascendente. Todo o mercado está procurando fundo ascendente, tá? Fundo ascendente. Essa é a estrutura, né? Pelo menos 50% do movimento anterior. Pegou Fibo, traçou, ok? Bateu ali 50% do movimento, paulada para cima, média auxiliando você. Deixa eu pegar aqui, inside bar, aqui, deixa eu pegar aqui minha canetinha, belezinha, 50% do movimento anterior, olha que lindo, do fundo ao topo, 50% da perna anterior, paulada para cima, 50%, seja uma perna de alta ou de baixa, e vem aquela wedge, aquele padrão que eu gosto bastante de operar, simples, reto, direto e reto, sem enrolação, sem mimimi, sem ficar enchendo seu gráfico de indicadores, pelo menos essa é a minha concepção, esse price action de Albrooks tem me ajudado bastante. Eu espero que você tenha gostado dessa análise. Entra lá no meu canal Telegram, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, tamo junto e um forte abraço. Target on my back, lone survivor.